Shabbat Shalom, irmãos. O Eterno possa ser conosco, como já está sendo nessa manhã, para que nós possamos dar continuidade ao ciclo de estudos da Torá. Pastor Isaac já está aqui na fronte de batalha, Pastor Isaac de retorno. Que o Eterno nos abençoe. Queremos agradecer a presença dos nossos visitantes, que o Eterno possa fazer o mesmo bem que Ele tem feito a essa comunidade, que Ele possa fazer a cada um de vocês. Esta casa pertence a Adonai, que vocês possam se sentir à vontade na casa dEle e que Ele possa preencher a sua vida igual Ele tem preenchido a vida de cada um de nós durante essa semana com a Tua Palavra. E que o nome do Eterno seja glorificado em nome de Yeshua, Messias. Nós estamos na segunda porção do livro Devarim, na 45ª porção da Torá, Vayet Hanam, em português é supliquei. Devarim, o livro de Devarim, de Deuteronômio, irmãos. Aqui eu gosto sempre de lembrar que aqui Moisés vai ascender, ele vai fazer uma aliá particular dele com Adonai. Logo no início do Devarim, a gente consegue ver que ele faz ali um Vezot HaTorá, quando ele apresenta a Torá a toda a comunidade de Israel, e ali agora ele vai falar com a comunidade. Eu gosto também de lembrar que agora ele é como se fosse o profeta de Adonai, porque ele vai ser a boca daquilo com o qual Adonai serviu a toda essa comunidade, a comunidade de Israel, nos 4 primeiros livros da Torá, e agora Moisés é que vai falar. A palavra agora, eu gosto também de lembrar, ela faz parte do teu ser, do ser de Moisés. A Torá está toda em seu ser. Eu coloquei aqui que ele alcança a estatura de um varão perfeito, nós já comentamos sobre isso. Se você depois for lá em Efésios capítulo 4, você vai ver ali como Paulo vai ensinando ali a questão do varão, a varonidade perfeita. Aí como você começa a ler o livro de Efésios capítulo 4 ali, você sente que Moisés alcança essa condição. Moisés é um homem importantíssimo aqui da Torá. E é interessante que a Parashá a porção ela começa falando sobre uma súplica que Moisés faz. Cuidado com os conceitos que você faz de Moisés, viu? Porque Moisés foi um homem de Elohim, a recusa ali de entrar na terra, depois nós vamos lá no final. Isso não quer dizer que a obra dele foi reprovada, não foi. Se você ver o final ali do Salmo 90, é bem claro. O Salmo de Moisés falando que aprova Adonai a obra das suas mãos, das minhas mãos. Ele canta. Então a obra de Moisés é aprovadíssima diante de Adonai, por isso que nós estamos aqui hoje. E por isso que eu gosto de falar que ele sim alcança a condição e a estatura de um varão perfeito. Isso porque no princípio, quando ele foi lá no capítulo 3 e capítulo 4 ali de Êxodo, ele disse assim ao Eterno: eis-me aqui. A resposta dele para Adonai foi: eis-me aqui. A resposta de que Hashem espera é a mesma que ele daria diante de uma súplica. A resposta que Moisés faz é a mesma resposta que Adonai daria se você suplicasse por ele. Por isso que o profeta Isaías, no capítulo 58, não precisa lá que eu anotei aqui, no verso 10, ele fala assim: então clamarás e o Eterno responderás, gritarás e ao Eterno dirás: eis-me aqui. É a mesma pergunta que Moisés dá para ele, é a resposta que ele quer dar, a minha e a sua súplica. Por isso que diante de Adonai nós devemos suplicar. Eterno, em nome de Yeshua, eu quero neste momento colocar a minha vida diante da tua presença, para que o Senhor venha fazer aquilo que lhe aprove sobre mim, Eterno, para que eu possa ser, sim, ó Pai, um servidor seu neste momento, Eterno, assim como essa assembleia reunida nesse momento solene diante da tua Torá, e que nós possamos juntos, ó Pai, em unidade, como um só homem diante da tua presença, entender e compreender aquilo que o Senhor separou para nós nessa porção, para que nós possamos sair aqui edificados, ó Pai,
para que nós possamos sair regozijantes, ó Pai, com as suas promessas estabelecidas aqui para nós, mas que também nós venhamos reconhecer as nossas falhas e retornar imediatamente para a Tua presença, ó Pai. Se houver pecado cometido por nós, seja o Senhor o perdoador, seja o Senhor o consolador, seja o Senhor aquele que vai traçar todo o caminho que nós precisamos percorrer, e que nenhum de nós venhamos fugir das nossas obrigações, mas que nós venhamos estar presente, ó Eterno, em nome de Yeshua, em tudo aquilo ao qual o Senhor nos chamar. Então, Eterno, essa Assembleia está diante de Ti para ouvir a Tua voz, em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém. Então clamarás, o Eterno responderá, eis-me aqui. E nessa porção, Moisés, irmãos, você já leu isso na sua casa, estudando durante essa semana. Ele vai reiterar os princípios da fé aqui. Por quê? Porque ele está diante de uma geração que vai assumir e tomar posse da terra, ao qual é a terra da promessa. A terra ao qual ele jurou aos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então eles têm diante, por isso que ele não coloque na sua mente, nem eu nem você, que isso seja uma repetição, não. Moisés vai fazer agora uma afirmação de tudo aquilo ao qual o Eterno vem ensinando à comunidade, mesmo aquela comunidade que ficou no deserto, que não vai adentrar. Agora os herdeiros entrarão, e ele vai reiterar a esses princípios da fé, na exortação à obediência à Torá. Você vê que desde o início Moisés vai chamar a atenção para a obediência à Torá. Então, onde a proclamação aqui, nessa porção tem a proclamação das 10 palavras, os 10 mandamentos, e o Shema Israel, esses dois ícones da palavra de Adonai, eles vão firmar a estrutura dessa geração que vai adentrar a terra. Por isso que nós estamos aqui hoje, irmãos, porque Moisés teve o zelo de introduzir a terra. Ele não vai adentrar a terra, mas ele introduz a uma geração a terra, ao qual é a terra da promessa. Interessante aqui que a Parashá inicia com Moisés confirmando a palavra que Adonai havia dito para ele, lá no episódio referente às águas da Querela, eu coloquei aqui. Essas são as águas de Meribá, lá em Números capítulo 20, as águas da Querela, onde houve uma contenda ali com Adonai, com a congregação com Adonai, e ali Adonai estabeleceu que ele não iria adentrar a terra. Então, neste momento aqui dessa porção, ele vai evocar Adonai, através do seu primeiro atributo, o atributo de relacionamento de Adonai para com o homem. Ele vai evocar o primeiro atributo de Adonai, é o atributo que Adonai vai se apresentar de relacionamento dele com o seu povo. Se você for comigo lá em Êxodo 34, mas antes de ir lá em Êxodo 34, vamos aqui na porção para nós vermos isso. Eu falei e não li com vocês. Essa evocação de Moisés aqui com Adonai, capítulo 3, verso 23 até o verso 29, é o início, é um introdutório aqui da porção Vaet Naham, supliquei. Diz assim a palavra do Eterno, capítulo 3, verso 23. Também nessa ocasião, pedi graça ao Eterno, dizendo: Ó Eterno Elohim, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Pois que Elohim há nos céus e na terra que possa realizar obras e feitos poderosos como os teus. Rogo-te que me deixes passar para que veja essa boa terra que está do outro lado do Jordão, essa boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Eterno indignou-se muito contra mim por vossa causa, e não me atendeu. Ele está falando daquela questão lá, daquela querela que houve lá em Números capítulo 20, nas águas de Meribá. Pelo contrário, diz ele, disse-me: basta, não me fales mais a este respeito, dando aqui a finalização da questão. Adonai fecha a questão aqui com Moisés, para que ele possa dar procedimento à obra dele. Então, você vai entender, então, que não houve aqui uma reprovação de jeito nenhum da obra de Moisés. Tire isso da minha e da sua cabeça. Ele fala assim no verso 27, sobe ao cume do Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente, e vê com os teus próprios olhos, porque não atravessarás este Jordão. Dá ordens a Josué, encoraja-o e fortalece-o, pois ele é quem passará à frente deste povo, e o fará possuir a terra que tu apenas verás,
Assim ficamos no vale defronte de Bet-peor. E assim foi estabelecido para Moisés. A evocação aqui que Moisés faz é pela súplica, cuja raiz verbal é Hanã, por isso que é Vaete, Hanã, e eu supliquei. A raiz do verbo Hanã descreve um estímulo e uma reação sincera de uma pessoa que tem algo a dar para alguém com necessidade. Eu vou repetir. O verbo, da raiz verbal, da súplica, ela tem como estímulo criar uma reação sincera a uma pessoa que tem algo a dar para alguém com necessidade. Esse é o clamor que Moisés faz diante de Adonai. Ele clama, qual era a necessidade dele? Obedecer a Adonai. A promessa de adentrar a terra ao qual ele prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó. Essa era a necessidade, neste momento, de Moisés. Então ele vai usar essa conjunção verbal, que é sincera para Moisés, e é verdadeiro. Por quê? Porque ele vai estar diante do supridor de necessidade. Ele está diante daquele que vai suprir a minha e a sua necessidade. Ele não vai utilizar de caminhos indevidos ou de formas impróprias. Ele vai diretamente a Adonai e vai suplicar para ele. Eu coloquei aqui que ele está diante do ser que se compadece. É o gracioso Adonai. Diante da súplica, cujo objetivo é alcançar a misericórdia de Adonai. Por isso que ele vai diante dele e clama a súplica diante de Adonai. Esse atributo de misericórdia ao qual Moisés vai suplicar diante do Eterno, ele vai abrir a madre para outros atributos que Adonai tem. É como se o atributo de misericórdia fosse o atributo primogênito de Adonai para o relacionamento dele para com o homem. Então Moisés não está usando qualquer palavra, ele não está usando palavreado qualquer, ele está usando de sinceridade o instrumento ao qual Adonai ensinou para ele, para que ele pudesse suplicar não somente a seu favor, mas a favor de toda uma geração que vai adentrar a terra. A preocupação de Moisés é pela salvação, irmãos. Aquela geração precisava possuir a terra, era um dever e um direito ali, juntos, um dever e um direito que aquela congregação tinha que cumprir, aquela geração tinha que cumprir. Se você for comigo lá em Shemot, que é Êxodo, capítulo 34, vamos lá agora comigo, para você ver que esse atributo vai abrir a madre, o ventre de Adonai vai abrir para ele lançar sobre a humanidade os seus atributos. Por quê? Porque aqui em Êxodo, capítulo 34, o termo original aqui de misericordioso é matricial. Matricial significa de um útero que vai gerar algo, que vai gerar vida. Por isso que ele vai abrir aqui a matriz, quer ver? Capítulo Êxodo 34, verso 6. 34, peraí que eu estou longe. 34, Nós vamos fazer a leitura do verso 6 em diante. A gente fala assim, a gente vai lendo. Diz assim, verso 6. Passando o Eterno perante a Moisés, proclamou, Eterno, Eterno, Elohim misericordioso, está vendo? Ele clama, é o princípio do clamor, e compassivo, tardio em irar-se de grande beneficência e verdade, que usa de beneficência com milhares, que perdoa a iniquidade, a rebeldia e o pecado. Contudo, ao culpado não tem por inocente. Castiga a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Está vendo? Verso 7. Em outra versão diz assim, Adonai passa sobre as suas faces. Ele clama, Adonai, Adonai, El matricial, graciador, longo de narinas, abundante em bem-querer e em verdade, detentor do bem-querer para milhares, carregador do agravo, da carência, da falta, ele não inocenta. Não inocenta, mas sanciona ao agravo dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos, sobre os terceiros e os quartos. Essa é a proclamação dos atributos de Adonai, aqui em Êxodo, Shemot, capítulo 34. Onde o termo Hanã, misericordioso,
vai abrir a madre que vem todas os outros atributos de Adonai. São 13 atributos, depois com calma você vai lendo, você vai observando, são os 13 atributos de Adonai. O termo misericórdia, Raham, nós temos até uma música, né? Rahem, o termo vem daí. Misericórdia, Raham, é o ser compassivo. Traz uma referência ao profundo amor que tem raízes em algum vínculo natural. A misericórdia de Adonai, ele traz referência ao profundo amor que tem raiz em algum vínculo natural. É uma seleção natural. Nós vamos ver isso daqui a pouco, como ele vai tratar a nação de Israel. É quem vai nos suprir, esse é o supridor. Vai lá comigo em Devarim, volta lá no capítulo 7 para você ver. Depois nós vamos entender o que é vínculo natural. O que é vínculo natural? Deuteronômio, capítulo 7. Esse texto nós conhecemos muito bem e nós nos regozijamos sempre que vamos ler. Capítulo 7, do verso 6 ao verso 15. Vamos fazer essa leitura comigo. Deuteronômio, capítulo 7, verso 6. Você vai ver aqui o vínculo natural. Verso 6. Pois tu és um povo santo ao Eterno teu Elohim. O Eterno teu Elohim te escolheu para que lhe fostes um povo próprio de todos os povos que há sobre a face da terra. É a escolha de Adonai para um vínculo natural com o seu povo. Olha só que coisa bonita isso aqui. Olha o verso 7. O Eterno não se afeiçoou de vós e vos escolheu por ser mais numerosos que todos os outros povos, pois eres menos em número do que todos os povos. Mas porque o Eterno vos amava, para guardar o juramento que fizera aos vossos pais, o Eterno vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, portanto, que o Eterno teu Elohim é Elohim, o Elohim fiel, que guarda a aliança e a misericórdia, está vendo? Até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. E que retribui diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com aquele que o odeia. O homem que odeia Adonai é um homem violento. Nós vamos aprender isso hoje, mais um pouquinho, né? Nós já estamos aprendendo, mais um pouquinho. Ao verso 11. Portanto, guarda os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Eterno te mandou cumprir. Se ouvires estes juízos e os puseres em prática, o Eterno teu Elohim manterá o quê? A aliança. E mais o quê? E a misericórdia que jurou a teus pais. Ele vai unir a promessa ao qual feita aos teus pais, ele vai unir ao clamor de Moisés neste momento, para que essa geração possa adentrar segura diante de Adonai. Ele traz memória aos pais, irmãos. Ele traz memória porque aquela geração que vai adentrar a terra, eles estão levando os ossos de José. Eles estão levando os ossos de José na mala, para que também os pais possam estar ali junto com eles. Olha que grandiosidade é isso aqui, irmãos. Olha o verso 13. Ele te amará, olha o vínculo natural. Que coisa linda. Ele te abençoará, ele te fará multiplicar, abençoará o fruto do teu ventre, da matricial, onde é gerado a tua descendência, ele diz, o fruto da tua terra, o teu cereal, o teu vinho, o teu azeite, a cria das tuas vacas e a cria das tuas ovelhas, na terra que jurou a teus pais que te daria. Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá estéril no meio de ti, seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais. O Eterno desviará de ti toda a enfermidade. Ele não te afligirá com as terríveis doenças que conheceste no Egito. Antes as porá sobre os que te odeiam. Está vendo? Esse vínculo natural que Adonai, essa escolha de Adonai. Aqui você encontra a escolha, aqui você encontra o motivo, aqui você encontra a razão, aqui você encontra a justificativa da escolha de Israel como uma nação diante de Adonai, uma nação sacerdotal. O vínculo natural que eu falei, eu fui buscar, por que o Eterno me deu essa questão do vínculo natural? Então eu li algumas coisas, mas dentro da ciência médica e dentro da ciência do direito, eu consegui fazer pouca coisa aqui que diz assim, olha, tanto na ciência médica ou do direito, é a relação que estabelece entre pessoas que têm a mesma origem
biológica, é a seleção natural. Está vendo? O vínculo natural. Ou seja, originários de um tronco comum, do mesmo tronco, da mesma raiz, a raiz de Jessé. A raiz de Jessé. Olha que coisa maravilhosa aí, o parentesco consanguíneo ou natural. Mas olha só, não se limita apenas ao conceito que vincula as pessoas que são descendentes de uma das outras, de um tronco comum. Ele quis dizer aqui que não se limita a uma origem biológica, mas também abrange o parentesco civil e um parentesco por adesão. Vou repetir. Isso aqui é o liame que nós vamos estudar. É um vínculo natural. Não se limita apenas no conceito, não se limita apenas ao conceito que vincula as pessoas de mesma origem biológica, não. Mas também abrange o parentesco civil e o parentesco por adesão. Aí você começa a entender quando o Eterno chama para a realização de um projeto civil. Está vendo como uma coisa está vinculada à outra? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo conosco, irmãos. Isso aqui, os exegetas chamam de um liame. O que é liame? É aquilo que ata, que liga, que faz uma vinculação, ele vincula duas ou mais coisas, que estabelece um relacionamento lógico ou de dependência, unidos por amor aos pais. É isso que Moisés vem trazendo para mim e para você hoje, quando ele fala de uma vinculação natural, unidos pelo amor aos pais. É um vínculo natural, é um vínculo natural, esse é o vínculo natural que Moisés ensina. Este conceito está dentro, pastora Sandra, da lei da semeadura. Por isso que eu vou falar sobre a semente. Né? Amanhã, então nem vou entrar nessa questão aqui. Quanto mais repetir, né? É bom para mim. O professor, ele Repete. Essa é a didática de Adonai. E que Moisés está aqui praticando conosco. Ele está reafirmando a palavra. Ele está dentro do conceito da lei de semeadura, que nos credencia a sermos participantes da aliança com Abraão, com Isaac e Jacó. A lei da semeadura credencia a mim e a você a ser participante da aliança com Abraão, Isaac e Jacó e clamar por misericórdia para adentrar e possuir a terra que Moisés vai conduzindo. É uma transição que a gente gosta muito de falar, né? É uma transição pacífica entre Moisés e Josué, para que dê continuidade à obra. A obra não pode parar. Não pode parar. Você vê isso, a lei da semeadura. Hoje, essa semana nós lemos, vamos lá para você ver em Levítico capítulo 12, para você ver essa questão matricial, ao qual Moisés clama ali diante do Eterno. Elohim, tu és matricial, tu és gerador de vida. Aqui em Levítico, na Torá, no capítulo 12, fala no microfone, pastora. Isso que ele fala no Êxodo capítulo 21, 33. 33. No Êxodo 33 ele fala que ele agracia quem ele quer agraciar. Ele matricia quem ele... Quer dizer, matriciar é fazer gerar. Fazer gerar. É dar fruto. Isso. Ele tem misericórdia quem ele quer ter misericórdia, mas ele matricia quem ele quer matriciar. Por isso que eu iniciei falando, cuidado qual o conceito que você vai dar de Moisés, porque ele é impedido de adentrar a terra prometida. Por isso, porque esse é um conceito de Adonai. Aqui no livro de Levítico, nós aprendemos isso essa semana, nós relembramos isso durante essa semana. Ele vai falar dessa questão que está dentro da lei da semeadura, onde vai gerar vida. Olha só que coisa bonita isso aqui. Capítulo 12, nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 4. Acompanhe aí na sua Bíblia. Disse o Eterno a Moisés, capítulo 12 de Levítico, primeiro. Diz aos filhos de Israel: se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda durante 7 dias. Como nos dias da sua menstruação, será imunda. No 8º dia, será circuncidado o prepúcio do menino. Depois ficará ela 33 dias purificando do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, e não virá ao santuário até que se cumpra os dias da sua purificação. Ele está falando, dentro da legislação de semeadura, ele vai falar da purificação, do vínculo que vai nos unir aos nossos pais. Agora você vai lá em Lucas. Amanhã nós vamos estar voltando a esses textos, então. Maravilha isso aqui. Lucas,
Vai lá na Brit Hadashah, Lucas capítulo 2. Você vai ver Yeshua nos ligando aos pais. Yeshua. Ela consegue. Ela recebe uma semente. Ela vai conceber. Ela vai ser a matriz dessa semente. Lucas capítulo 2, verso 21 ao verso 24. Lucas 2. Amém? É 21, né? É. Diz assim: o povo esperava a Zacarias. Não, eu estou lendo errado. Estou em Lucas 2, perdão. Cumprindo os 8 dias para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Yeshua, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Está vendo? Quando se completaram os dias da purificação, segundo a Torá de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Eterno, conforme o que está escrito na Torá do Eterno, que nós acabamos de ler. Todo primogênito será consagrado ao Eterno, e para dar a oferta segundo o disposto na Torá do Eterno, um par de rolas e 2 pombinhos. Pode falar, pastor. Olha aqui, ó. Esse versículo 23 aqui, primeiro que ele é concebido antes dele ser gerado, exatamente. Ele é concebido, a semente é colocada nela. Ele é concebido pela palavra de Adonai. O versículo 23 diz: todo primogênito será consagrado ao Eterno, todo macho, vendedor de matriz, que abre a matriz. Todo macho, vendedor de matriz. É isso aí, ele matricia. Então, todo macho, todo homem que tem a semente, ele é um vendedor de matriz, porque ele vai inseminar, ele vai lançar a semente na mulher. Na mulher. Isso. Isso aí é o vínculo natural. Verdade, isso é o vínculo não há natural. nada forjado. Você viu os textos? Não há nada forjado, não há nada imposto. É natural, irmãos. Para aqueles que fazem adesão por amor aos pais. Ele será consagrado. Consagrado. Ele será consagrado. E depois tem Mateus capítulo 13, mas nós vamos estudar Mateus capítulo 13 amanhã, para você ver que maravilha é essa questão da lei da semeadura. O rei Davi declara este vínculo de maneira maravilhosa. E lá no capítulo 18 de Salmos, logo no versículo primeiro, ele fala bem assim: olha, eu te amo, ó Eterno, força minha. O vínculo natural de amor aos pais. Davi vem cantando ali no Salmo 18. Ele falava assim: olha, eu te amo, Adonai, o Eterno, força minha. A matricial vem dele, provém dele. Por isso que o salmista, no capítulo 18, ele vai lá para você ver então isso comigo, para você ver o salmista cantando, proclamando isso aí para mim e para você. Isaías não, gente, Salmo 18. Salmo capítulo 18, nós estamos cantando esses salmos. Depois a gente vai concluir com ele. Capítulo 18, ele diz assim no primeiro verso: olha, guarda-me, ó Eterno, pois em ti me refugio. Ele declara esse vínculo natural por amor a Adonai. Ele diz: olha, eu te matricio, Adonai, meu reforço. Pastor, ele retribui. É isso quando você traz o seu filho e apresenta diante de Adonai, é uma retribuição. Você devolve a Adonai aquilo que ele matriciou em você, é a semente. O salmista fala bem assim: olha, eu te matricio, eu te devolvo a graça ao qual o Senhor me concede. É isso que o salmista está cantando no capítulo 1. É lindo demais isso. É de corar a nossa cara de vergonha das nossas ações, das nossas querelas um para com os outros, diante das maravilhas ao qual fez com os nossos pais, com os nossos reis, com Yeshua. Então eu e você ficamos preocupados em comportar-se, em tratar um ao outro. Sim, temos que tratar com amor e com justiça, mas estabeleça a justiça que provém de Adonai. Continua a leitura para você ver. Olha o verso 2, ele fala assim: Eterno, o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador. Ele confia no matriciador. O meu Elohim, a minha fortaleza em quem me refugio. Ele é meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Olha, ele vai invocar igual Moisés fez: invocarei o nome do Eterno, que é digno de louvor, e ficarei livre de quem? Dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram, torrentes de impiedade me assombraram, cordas do inferno me cingiram,
laços de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Eterno, clamei ao meu Elohim do seu templo, ele ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face, assim como chegou o clamor de Moisés nessa porção, chegou o clamor de Davi, vai chegar o meu e o seu clamor. Aqueles que já tiveram essa experiência, contempla isso nesse momento. Clamou a Adonai, ele ouviu o seu clamor, por misericórdia, porque ele abre a matriz dele por misericórdia, irmãos, pela tua grande misericórdia. É assim que ele faz comigo e com você. Léo, só tem um detalhe, ele entrega a semente, mas ele exige o fruto. A diferença toda... Fala aí no microfone, Léo. Isso é bom falar. Isso que você está nos ensinando é muito profundo, isso que o Eterno está nos ensinando essa manhã, mas nós precisamos entender que quando ele abre a madre e planta a semente, ele quer o fruto de volta. Isso. E o fruto tem que ser entregue perfeito. Isso. Quando a gente celebra a festa, quando a gente celebra a festa das primícias, é o melhor dos primeiros frutos que é entregue. E uma das coisas que pode comprometer esse fruto é quando eu e você, nós violamos um princípio da Torá estabelecido em Gênesis. Capítulo 1, né? Gênesis capítulo 1, no verso 11, ele diz: produza a terra relva que deem sementes. Porém, a Torá, em Deuteronômio capítulo 22, verso 9, diz assim: não plante 2 tipos de semente na tua vinha, com 2 espécies de sementes diferentes, para que não degenere o fruto da semente que semeastes, nem o produto da vinha. Ou seja, se você planta 2 tipos de sementes diferentes, o fruto que você precisa devolver perfeito, Adonai, ele vem degenerado. E degenerado não é morto, mas é sem função. Sem função. Quando o corpo humano ele sofre de uma doença degenerativa, o corpo não está morto, ele está disfuncional. Você perde a sua função de alimentar os outros com o fruto que você é obrigado a dar para que outros venham e comam. Isso é muito grande o que Adonai está exigindo de nós. Pegar uma semente perfeita, que ele abre uma madre, e nós entregarmos de volta um fruto perfeito. É muito sério isso. Por isso que o primogênito é consagrado, ele abre a madre, ele matricia. Por isso que o primogênito macho é consagrado, porque ele abre a matriz, para que venham outros frutos. Então o primeiro ele é consagrado a Adonai. Isso. Esse vínculo natural que nós estamos conversando até agora, o homem violento, aquele que é gerador de crueldade, ele perde. Esse vínculo natural aí, o homem mau, o homem de Belial, o homem cruel, aquele que tenha a maldade em si, ele perde. Aqui na Torá, e na Brit Hadashah também ele é conhecido como sem afeição natural. Sem ligação afetiva, diz o texto. Sem ligação afetiva verdadeira. É a afeição natural, verdadeira. Não é essa afeição natural que agora a sociedade quer impor para mim e para você, como novos tipos de relacionamento. Não é isso. É uma afeição natural, verdadeira. O homem mau, o homem cruel, violento, ele perde. Ele é sem sentimento amoroso em relação ao outro, ele é ausente de misericórdia, tá vendo? Sem afeto ou afeiçoamento, que produz semente de cicuta, Léo, uma semente amarga, o diabismo, são as plantas amargas. Vai lá no Deuteronômio capítulo 29 para você ver isso. A degeneração que o Leonardo acabou de nos ensinar aí, através da palavra. Deuteronômio 29, só um versículo para ficar na minha e na sua memória. Olha só, capítulo 29 de Deuteronômio. Você vai ler aí comigo o verso 18, por favor. Ele diz assim, amém? Diz assim: que entre vós não exista homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do eterno nosso Elohim e vai servir aos deuses dessas nações, esses deuses do conhecimento, esses deuses da nova educação, dos conceitos humanos. Entre vós não exista raiz que produza frutos venenosos e amargos, frutos de cicuta e de absinto, são plantas amargas como fel, que essa é a afeição natural que o homem violento produz. Ele é gerador de crueldade.
O homem, ou ser violento, ou tratar com violência, no hebraico é Hamas. A raiz árabe desse termo, Hamas, significa ser duro, exigente e severo, mas não com a palavra do Eterno. Não com a aplicação da verdade, mas com a aplicação da violência, da disputa, isso, da concorrência, isso, da disputa, da concorrência, bem lembrado. O termo na Torá quase sempre é usado com a ideia de violência pecaminosa. Não é essa violência que as águas caem e destrói tudo, não é essa violência natural, mas é uma violência que vai trazer iniquidade ao meio da congregação. É a violência pecaminosa, é a extrema impiedade. Ele é um semeador, para falar no microfone para a gente. Porque esse violento que você está falando, sim, é um semeador paralelo a Yeshua. Isso. Não é isso aí? Yeshua semeia. Lá em Mateus capítulo 13. Isso, e ele também vai semear. Vão semear juntos. Eles vão semear juntos. Isso. Mas no final vamos saber qual semente que vai ficar. Isso. Não é? Porque Adonai vai fazer a sua seleção natural. Baruch Hashem. É isso mesmo. mesmo. Exatamente. São dois semeadores ali. Isso. Na Torá ele é conhecido dessa forma, uma violência pecaminosa. Na Brit Hadashah, no Segundo Testamento, é expresso pela ausência de afeição natural, como eu já falei. Porque a violência, irmãos, eu coloquei aqui, é o fruto amargo do orgulho. É o fruto amargo do orgulho, porque você ouve a Torá, mas você não se curva diante dela. Você ouve os mandamentos, mas você não se prostra diante deles. Você se mantém no seu Deus, no seu eu elevadíssimo, que é o seu orgulho. Esse orgulho seu, o fruto dele, irmão, o meu também, é cicuta e absinto. Vamos lá em Gênesis, em Bereshit, capítulo 6, para a gente ver isso. Olha só, que lá em Gênesis, lá do princípio, você vai ver como é que o homem, a geração violenta, em Bereshit, Gênesis, capítulo 6, verso 11, você vai estar aqui diante da geração de Noé. Olha aqui, verso 11 do capítulo 6. Ele fala bem assim, é de 11 a 13 só, irmãos. Ele fala bem assim, olha, a terra, porém, estava corrompida diante de Elohim e cheia de violência. Esse verbo aqui é Hamas, tá vendo? Moderníssimo isso. Ué, a Torá é moderna demais, gente. Quando você aceita falar que é Velho Testamento, você concorda que tudo que está na Torá já passou. Por isso que eu e você precisamos melhorar as nossas palavras e dizer Primeiro e Segundo Testamento, porque é moderno demais isso aqui. É isso aqui que Yeshua ensina. Essa violência é moderna demais. Nós estamos vivendo isso nos nossos dias. Olha só, é os dias de Noé, aqui ó, o verso 12. Elohim viu a terra e que estava corrompida, pois todas as pessoas haviam corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Elohim a Noé: o fim de todo ser vivente, do ser humano, é chegado perante mim, pois a terra está cheia de violência, Hamas dos homens. Destruí-lei juntamente com a terra, a ordem ser destruída. Em outra vertente diz assim: mas a terra desmorona diante de Elohim. A terra se cumula de violência, ela pesa de tanta violência. Elohim diz a Noé: o termo de toda a carne é chegado diante de mim, pois a terra está plena de violência por causa deles, do ser humano. Eis aqui, destruo-os com a terra. Um dos instrumentos, irmãos, do criminoso, violento, é ser uma testemunha maldosa, pastora Sandra. Um dos instrumentos que ele vai utilizar do ser violento é usar de testemunho falso. Vai lá comigo em Êxodo, vai lá, mais à frente, para você ver isso no capítulo 23. Êxodo, capítulo 23. O homem violento usa de falso testemunho, por isso que ele não é digno de confiança. Ele não é digno de confiança. Nós vamos ler um texto que diz isso. Olha só no capítulo 23, verso 1. Não espalharás notícias falsas
Nem darás mão ao ímpio, ao homem violento, para ser testemunha maliciosa. Em outra versão diz assim: não porás rumor em vão. Não coloques tua mão com um criminoso violento, para ser uma testemunha de violência. Os que fazem falsas declarações perante os homens ou perante a justiça, é um homem violento. Se você fizer adesão a ele, você fica sem afeição. O vínculo natural é rompido ali quando você se une ao homem violento, ou como você concorda com ele, você se torna uma testemunha violenta. Adonai não é fácil não, irmãos. A pastora sempre diz que quem anda com Adonai corre risco de vida. Porque vai te tirar antes da hora. Provérbios 6, de 16 e 19. Vamos lá, irmãos. Você quer que eu leia aqui? Espera aí. Deixa eu achar Provérbios, tá? Provérbios 6. De quanto, irmão? 16 a 19. Há 6 coisas que o Eterno odeia, 7 que a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contendas entre irmãos. Perfeito, irmão. Obrigado. Esse é um homem violento. Ele faz declaração falsa perante os homens e perante a justiça. A legislação da Torá define essa questão fácil para mim e para você. Volta lá em Deuteronômio, mais à frente. Nós estamos percorrendo a Torá. Essa Torá aqui que Moisés está ensinando a essa geração que vai adentrar a terra. É isso aqui que ele está ensinando. Olha lá, vai lá para você ver em Deuteronômio, no capítulo 16, para você ver. Contra uma testemunha violenta. Adonai vai definir essa questão aqui, como diz a pastora Sandra, fácil. Olha aqui, capítulo... Fácil de aprender, né? Vamos lá. Capítulo 19, verso 6 de Deuteronômio diz assim: quando se levantar uma testemunha falsa contra uma pessoa, acusando-a de um delito, vamos ler até o 19. Vamos ver de 16 e 19 só, tá bom. Verso 17. Deuteronômio 19. Não, 19 e 16. Vocês estão me confundindo, gente. Que coisa, né, irmão? Eu fiz de propósito então, pastor Isaac? Então tá. Para o Hashem. Capítulo 19, verso 16. Quando se levantar uma testemunha falsa contra uma pessoa, acusando de um delito, então as duas pessoas que tiverem a demanda se apresentarão perante o Eterno. As duas testemunhas vão estar diante de quem? Do Eterno. Diante dos sacerdotes e juízes em exercício naqueles dias. Se os juízes, depois de diligente investigação, constatarem que a testemunha é violenta, que ela é falsa, que levantou falso testemunho contra o seu irmão, far-se-lhes-á como ela pretendia fazer ao seu irmão, assim eliminarás o mal no meio de ti. Olha só em outra versão, irmãos. Quando uma testemunha de violência se levantar contra um homem, quando eu li isso aqui contra um homem, vem imediatamente, jura pelo Eterno. Se é que não pode jurar. Olha só, veio na minha mente o Juízes 20. Essa expressão é a mesma usada ali em Juízes 20, pastora Sandra, quando Israel se apresenta como um só homem. Então, quando uma comunidade inteira, quando você se levanta, essa comunidade é um só homem. Agora tem um detalhe. O microfone passou. Essa manhã ainda, né? Está falando sobre um tronco, né? Uma matriz. Sobre? Um tronco, uma matriz. Uhum. E Isaías 49:6, que a gente lê todos os dias de 1 ao 6, o Eterno diz que Israel não se preocupará só apenas com a prole de Jacó, não, mas também será luz para os gentios. Ou seja, Paulo ele repete isso ali em Romanos 11, quando ele exorta que os gentios são enxertados
na boa oliveira, no tronco que é Israel. Então temos que ter esse mesmo caráter, esse mesmo pensamento, essa unidade para o nosso povo. Amém, pastor. No tocante que, no sentido das coisas santas, um povo santo. Sim. Mas Esdras, quando diz ali que o povo, eles guardaram Pessa, antes de fazer a celebração de Pessa, eles se consagraram como uma só pessoa, um só homem. Verdade, pastor. Essa unidade é muito importante. Muito bom você lembrar isso. Ser um só povo é de suma importância, porque o livro de Isaías 26 diz que quem vai vencer essa batalha é um povo simples, um povo humilde. Povo. É um nessa povo. Unidade. É uma unidade. Amém. Israel, ali em Juízes 20, Israel se apresenta como um só homem para definir a questão da violência realizada com a concubina de um levita. Ela é gravemente violentada ali, ela vai à morte. E o seu marido, depois, se você quiser ler, capítulo 20 de Juízes, ele vai despedaçar essa concubina e vai pinturar nos postes de várias cidades de Israel. Israel vai querer saber o que está acontecendo. E ele vai falar. Vai haver uma convocação. E Israel se apresenta como um só homem. Por causa da violência, irmãos. Um só homem diante do Eterno. Para que a justiça seja feita. Por quê? Porque eu e você não estamos trabalhando pela unidade somente daqueles que estão aqui conosco nesse momento. Não. Nós estamos lutando pela uma comunidade, por uma cidade, pelo um estado, pelo um país que está por todas as nações, pastor Isaac. A gente não tem olhos espirituais para enxergar essas coisas, mas você tem que ter fé pelo um vínculo simples, que é um vínculo natural que você faz com Adonai. É uma adesão que você faz a Adonai. Você é participante disso por isso, irmãos. Nós não somos melhores, como nós vimos lá, quando o vínculo natural da escolha da nação de Israel, ele diz, não, eu estou escolhendo vocês porque vocês são maiores ou melhores. Não, porque há um vínculo de amor entre eles, que o salmista no capítulo 18 declara isso, eu amo a ti, Eterno, nosso Elohim. Aí você vê que essa expressão aqui, quando uma testemunha de violência se levantar contra um homem, contra uma sociedade, como uma cidade, uma assembleia, para acusá-la de desvio, os dois, tanto a assembleia quanto o acusador, em litígio, se manterão faces em Adonai. Os dois vão se apresentar diante de Adonai. Você lembra da questão dos incensários ali com Moisés? Vocês lembram da questão do incensário ali? Apresente os seus incensários. A mesma situação, aqui em Deuteronômio capítulo 19, ele fala. Ambos se manterão faces de Adonai. Aí você precisa entender que nós precisamos ter procedimentos. Ele, Adonai, pastora, que vai definir a questão. Eu não vou ser com a minha violência ou com o meu imediatismo, que a vontade é agir. Né? Eu acho que os advogados conhecem muito bem isso. A vontade é de ir lá e agir. Mas nós temos um juiz supremo ao qual nós vamos manter-se diante dele. Tanto nós como o acusador. Ele que vai definir a questão. Faces aos ministrantes e aos juízes que houver nestes dias. Os juízes consultarão e eis. A testemunha é um testemunho de mentiras. Ela respondeu uma mentira com seu irmão. Faz-lhe como ela premeditava fazer com seu irmão. Queima o mal do teu seio. Retira o mal do teu seio. Léo, você está falando sobre essa violência e você falou sobre matriciar. A tendência quando nós ouvimos Hamas, a palavra que você falou, que é a raiz da violência, sim, é nós acharmos que a violência vem apenas dos de fora. Mas nós temos que tomar cuidado com a violência que nós mesmos podemos cometer internamente, e isso nos impedir de dar o fruto correto para Adonai. Por isso que eu falei que é muito sério isso que você está tocando nesse ponto nessa manhã, porque nós temos um fruto a dar com hora marcada e com dia marcado. E quando você fala que às vezes a vontade é de nós nos levantarmos e com força para que protejamos um fruto que nós queremos dar, nós temos que tomar cuidado para não haver dentro de nós um coração como o coração de Davi, quando Davi ali dá um fruto totalmente degenerado. O capítulo de 2 Samuel, no capítulo 11,
O nome do filho de Davi, fruto do adultério com Batseba, não é nem citado na Torá. O fruto não tem nome. Entendi. E Adonai corrige Davi matando aquele fruto, sem aquele fruto ser citado o nome daquele fruto. Mas o mesmo Davi e a mesma Batseba depois dão um fruto chamado Salomão, que dá sequência àquilo que Adonai quis. Não é um fruto de violência que pode ser gerado. Porque a violência de Davi com o seu semelhante ali, ele impede que esse fruto tivesse até nome. E eu me lembro das palavras do pastor Isaac uma vez comigo me ensinando. Ele disse assim: as pessoas precisam entender que Moisés, na sua súplica para entrar na terra, ele tinha consciência de que não entraria, porque ele diz a Josué que não era com o coração com violência que se formaria uma grande nação. Isso. Então ali, a súplica de Moisés não reprova a obra de Moisés. Nós vamos ver só mas o próprio Moisés não poderia, pela violência com que ele age para com Adonai, formar uma grande nação. Aí precisou entrar Yehoshua, Josué, para fazer este papel. Exatamente. O mesmo acontece com Davi ali para a construção. Porque a semente Davi, tem que ser perfeita e o fruto precisa ser perfeito. Muito bom, muito bem lembrado. Agora eu quero que você vá lá em Romanos, para você ver aquilo que a pastora disse, que a Torá, ela é moderna. Isso que nós estamos falando, ela é muito moderna. Capítulo 1 de Romanos, verso 18 ao verso 32, você vai ver aquele ali, aquele que não tem vínculo natural, ou se desprende do vínculo natural. Ele diz assim no capítulo 1 de Romanos, verso 18, do céu se manifesta a ira de Elohim sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Aí você começa a entender que Adonai pode também ser violento contra a minha insistência a não obedecer, a obediência de um mandamento. Nós vamos ler isso daqui a pouco, se der tempo. Vamos lá. Diz assim no verso 19, capítulo 1 de Romanos: visto que Elohim se pode conhecer, nele se manifesta, porque Elohim lhes manifestou, pois os atributos invisíveis de Elohim, desde a criação do mundo, tanto ao seu eterno poder, como à sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que eles não são inexcusáveis. Está vendo? Inexcusáveis, inculpáveis, pois, tendo conhecido a Elohim, não o glorificaram como Elohim, nem lhe deram graças. Antes, seu raciocínio se tornaram fúteis e seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Elohim incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Pelo que Elohim os entregou às concupiscência dos seus corações. Olha a violência de Adonai. Vai entregá-los à sua própria concupiscência, está vendo? A imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Mudaram a verdade de Elohim em mentira, é testemunha falsa, está vendo? E honraram e serviram a criatura no lugar do Criador, que é bendito eternamente, amém. Pelo que Elohim os abandonou às suas paixões infames, até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural, o vínculo natural da mulher, inflamaram-se em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a penalidade devida do seu erro. Olha o 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Elohim, ele os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas inconvenientes. Deixa eles fazerem. Foi Adonai que entregou as suas próprias concupiscências. Eles podem fazerem porque eles foram entregues às suas próprias concupiscências. Eu e você não. Adonai diz aqui, olha, que nós somos inexcusáveis se assim procedermos. Se formos, se nós fizermos a adesão à testemunha violenta, se nós concordarmos com esse tipo de coisa, nós somos. Não é ou não é moderno demais? É atual demais. Parece que essa notícia é de amanhã, de tão atual. Vai lá em 2 Timóteo para você ver uma coisa. Para você ver uma coisa aí em 2 Timóteo.
A terra está pesada, está carregada disso. É disso que é os tempos de Noa, de violência. Capítulo 3 de 2 Timóteo, nós vamos ler de 1 a 9, olha aí. Diz assim, olha: saiba, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então não venha procurar facilidade que você não vai encontrar, você vai encontrar trabalho. Tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis. Sem um vínculo natural, pastora, não tem. Não tem. Não tem vínculo nenhum com os pais. Não tem amor a eles, nem a Adonai. Ao verso 4, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigo de Elohim, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afaste também destes, para que você não seja uma testemunha violenta, você vai cair no mesmo crivo dele, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativo mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar a um conhecimento da verdade, porque não há. E é como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistiram à verdade, sendo homens corruptos de entendimentos e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante. Não irão, porque a todos será manifesta a sua insensatez, vai ser exposto, como também aconteceu com aqueles. Adonai vai ficar passivo diante de uma situação dessa, pastora Sara? Adonai, diante de uma violência do homem, Adonai vai ficar passivo. Eu coloquei aqui, ó. Eterno, o Senhor vai ficar passivo diante dessa violência. A Torá fala, interdita os interditos. Interdita-os. Porque se você interditá-los, você vai fazer um benefício muito grande a eles. Porque param de produzir Para de produzir crime. Por isso que aqui na porção tem as cidades ali de refúgio. Deuteronômio 7 ali, exatamente. Irmãos, o salmista no Salmo 90, que é o Salmo da porção, não precisa ir lá não, que eu não vou ler ele todo não. Só o verso 11 diz assim: quem conhece o poder da sua ira? O salmista canta. Isso não vai ficar assim, irmãos, pois a tua cólera é tão grande quanto o temor que é te é devido. Quem conhece a energia do teu furor? Diz outra versão. Quem conhece a energia do teu furor? A insistência em manter-se resistente em cumprir mandamento. Adonai vai agir com a energia do seu furor. Igualzinho o profeta Ezequiel no capítulo 14, não vamos ler não, porque não está tempo. Diz assim, olha: revela ao Eterno, eu coloquei aqui, lá no verso 14 de Ezequiel, nós lemos isso na terça-feira, lá numa parte hospital. Diz assim, olha, o Eterno aqui revela que vai responder ao homem que puser tropeço de violência diante da sua face, e vier a questionar Adonai, ele, o Eterno, vai responder conforme a multidão dos seus ídolos. Adonai não vai ficar calado, pastor, e nem vai ficar quieto. Ele vai agir. Vai lá para você ver isso em Jeremias capítulo 21. Jeremias capítulo 21. Eu li duas vezes essa palavra para confirmar, Eterno, eu posso ler essa palavra? Porque Adonai vem com uma violência aqui contra o rei Zedequias, homem mau, segundo os textos, homem mau, homem perverso. O profeta vai se indispor aqui com Zedequias. Veio aqui, porque Zedequias fazia o que era mau aos olhos do Eterno, devido à ausência de ouvir a palavra do Eterno. Jeremias repete isso lá no capítulo 38, sem afeição natural ao rei Zedequias. Ele tem uma ordenança aqui no capítulo 21 para nós. Aqui em Jeremias capítulo 21, tem uma ordenança e um alerta para nós, e que nós vamos cumprir até dia 14 de Elu, diz o Eterno. Até dia 14 de Elu, que é 5 de setembro. Diz assim, olha no capítulo, vamos ler o capítulo 21 todo, irmãos. É pequenininho, dá tempo. Diz assim, olha, palavra que veio a Jeremias, da parte do Eterno, quando o rei Zedequias lhe enviou Passur, filho de Malquias, e Sefonias, filho de Maceias, o sacerdote, dizendo: pergunta agora por nós ao Eterno, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós. Bem pode ser que o Eterno opere conosco, segundo todas as suas maravilhas, e faça retirar-se de nós. Olha,
O homem faz o que quiser da sua vida, anda com impiedade, faz segundo as suas próprias vontades. O profeta diz que ele fazia o que era mal diante do Eterno. Ele vai diante do Eterno questioná-lo. Se você voltar em Ezequiel capítulo 14, é a mesma coisa. Aqueles homens que vêm questionar com a violência nas suas faces, eu vou responder segundo a multidão dos seus ídolos, que há ali no teu coração. Ele vai fazer a mesma coisa. Ezequias atrevido ele, né? Ele vai lá com o verso 3. Mas Jeremias lhe respondeu: assim direis a Zedequias: assim diz o Eterno, o Elohim de Israel: virei contra vós as armas de guerra, virarei contra vós as armas de guerra, que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais contra o rei da Babilônia e contra os caldeus que vos têm cercado fora dos muros. E ajuntá-los-ei no meio desta cidade. Adonai se junta a Babilônia aqui, para ir contra o rei Zedequias, contra o seu povo, para você ver que aquilo que Leonardo nos alertou, não adianta achar que ele vai tratar somente com o ímpio que está lá fora. Ele vai tratar comigo, com você, se nós comportarmos conforme nós lemos em Romanos e formos entregues às nossas próprias concupiscências. Olha o verso 5: eu mesmo pelejarei contra vós. Adonai vai pelejar contra vós, ele fala, com o braço estendido e com mão forte, com ira e com indignação e com grande furor, os mesmos tensos que ele retira Israel do Egito. Está vendo? Olha o verso 6: ferirei os habitantes dessa cidade, tanto os homens quanto os animais, e de grande pestilência morrerão. Depois disso, diz o Eterno, entregarei Zedequias, rei de Judá, aos seus servos, o povo, e os que dessa cidade restarem da pestilência, da espada e da fome, nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, nas mãos dos seus inimigos, e nas mãos dos que buscam a sua vida. Ele os ferirá ao fio da espada, não os poupará, não se compadecerá, nem terá misericórdia. Olha o atributo ausente para ferir aquele que vai contra Adonai. A este povo dirás: assim diz o Eterno, ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Deuteronômio capítulo 30, ele faz essa questão, levanta essa questão de novo. É isso que ponho diante de ti, a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. Aqui, ó, Adonai. Ao verso 9: o que ficar nessa cidade há de morrer à espada, ou à fome, ou de peste. Mas o que sair e se render ao caldeus, se vos cercarem, virá e terá a sua vida por despojo. Vai poupar a vida àquele que se entregar ao inimigo. Olha, verso 10: pus o meu rosto contra esta cidade, para mal e não para bem, diz o Eterno. Nas mãos do rei da Babilônia será entregue, e ele a queimará a fogo. A casa do rei de Judá dirás: ouvi a palavra do Eterno. Aqui está uma ordenança para nós e um alerta para nós. A casa de Davi, assim diz o Eterno: julgai pela manhã, justamente, ele vai o oprimido das mãos do opressor, até dia 14 de Elul, 5 de setembro. Julgai pela manhã, justamente, ele vai o oprimido. A causa, irmãos, lembra que nós falamos de um só homem diante do Eterno. É uma cidade, aqui, ó, que nós estamos livrando. Quem crer, diga amém, como disse o pastor Isaac. Isso, aqui, ó, para que não saia o meu furor como fogo, para que Adonai não se ire contra nós. As responsabilidades estão na nossa mão. Ele não tem prazer aquele que faz recuar a batalha à porta. Olha, para que não saia o meu furor como fogo e se acenda, sem que haja quem o apague, por causa da maldade das vossas ações. Ao verso 13: eu sou contra ti, ó morador do vale, ó rocha da campina, diz o Eterno, contra vós que dizeis: quem descerá contra nós? Ou quem entrará em nossas moradas? Punir-vos-ei segundo o fruto das vossas ações, cicuta e absinto. Esse é o fruto que trará violência para nós, diz o Eterno. Acenderei um fogo no vosso bosque, o qual consumirá a tudo que está em vosso redor. É isso aqui que o salmista clama ali, que ele ama Adonai. Volta lá no Salmo 18 que nós estamos cantando. Vai lá no verso 46, pastora, por favor. Salmo 18, nós estamos aprendendo a cantar. Não sei cantar não, pastora. Sandra Machado sabe. A tábua da nossa salvação neste momento de que a gente precisa de um louvor. É você, Sandra Machado.
Vamos lá, capítulo 18, olha o verso 46 ao 50. É isso que nós estamos cantando, Sandra Machado. O Eterno vive. Bendito seja o Senhor. Lê comigo, meu rochedo. Exaltado seja o Elohim da minha salvação. Ele é Elohim que me vinga, que sujeita os povos debaixo de mim, que me livra dos meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Pelo que, ó Eterno, eu te louvarei entre as nações, cantarei louvores ao teu nome. Ele dará grandes vitórias ao seu rei. Ele usa de benignidade para com o seu ungido, para o seu Messias, com Davi e a sua posteridade para sempre. Esse é o fruto que nós vamos entregar. Que Ritona também vai aprender a música, né, Ritona? Ritona é boa para aprender também, para nos ajudar a cantar fora daqui da casa. Amém? Adonai, eu fiz outra pergunta aqui, pastor. O que a Adonai quer de nós? Que voltemos a um vínculo natural. Eu mesmo respondi. Eu entendi que é isso. O que a Adonai quer de nós? Que voltemos ao vínculo natural ou que tenhamos a afeição natural. Aí ele me fez lembrar de Isaías 42. Vamos ler Isaías 42. Não todo ele não, irmãos. Só do verso 18 até o 44, verso 7. São as leituras que nós estamos fazendo. É isso que Moisés está ensinando ali ao povo, para que o povo não venha transgredir na terra da aliança. Isaías capítulo 42. Nós faremos a leitura do verso 18 aí de Isaías 42 até o 43, 7. Isso. Vamos lá? O que o Eterno quer de nós? Ele me respondeu aqui, nesse texto que nós estamos lendo. Ele diz assim, verso 18: surdos, ouvi, e vós cegos, olhai para que possais ver. Quem é cego senão o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro a quem envio? E quem é cego como o meu amigo, e cego como o servo do Eterno? Tu viste muitas coisas, mas não as guardastes. Ainda que tenhas os ouvidos abertos, nada ouves. Foi do agrado do Eterno, por amor da sua própria justiça, engrandecer a sua Torá e torná-la gloriosa. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas, escondidos nas casas dos cárceres. São postos por presa, e ninguém há quem os livre por despojo. E ninguém diz: restitui. Quem há entre vós que ouça isso? Ou atenta e ouça o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Não foi o Eterno, aquele contra quem pecaram, e em cujos caminhos não queriam andar, e cuja Torá não quiseram obedecer, pelo que derramou sobre eles a indignação da sua ira e a violência da guerra. Ele as envolveu em labaredas, contudo não compreenderam, queimou-os, mas não fizeram caso. Mas agora assim diz o Eterno, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Pois eu sou o Eterno, o teu Elohim, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dou o Egito por teu resgate, e a Etiópia e a Seba por ti, visto que és precioso e honrado aos meus olhos. E porque te amo, darei os homens por ti, os povos pela tua vida. Não temas, pois estou contigo. Darei a sua descendência do Oriente e te ajuntarei do Ocidente. Direi ao norte, dá, ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e as minhas filhas para extremidades da terra. E todos que são chamados pelo meu nome, aos que criei para a minha glória, aos quais formei e fiz. É isso que Adonai quer de mim e de você. Ele vai trazer, isso aqui é muito bonito, ele vai juntar, ele vai trazer a tua descendência do Oriente e vai juntar a do Ocidente, como um só homem diante de Adonai. Irmãos, a recusa sobre o clamor de Moisés não desqualifica os tributos que Adonai, e nem o clamor de Moisés, não vai desqualificar nenhum atributo de Adonai, nem o clamor de Moisés, a recusa de ele penetrar a terra.
mas vai dar maior credibilidade, vai reforçar a palavra anunciada pelo Eterno, diante daqueles que iriam pisar a terra da promessa. Este conceito é afirmado pelo próprio Moisés, quando ele lá em Deuteronômio capítulo 4, ele diz que nada da Torá poderá ser alterada, nada da Torá poderá ser modificada. Ele vai concordar com Adonai, por isso que não vai desqualificar nem a ordem de Adonai, nem o clamor de Moisés, ao impedir ele adentrar a terra. Diz assim, olha, não acrescentareis nada à palavra que vos ordeno, eu mesmo. Não suprimais nada, ele fala para Moisés, para guardar as ordens de Adonai, vosso Elohim, que eu mesmo vos ordeno. A confiança, a palavra do Eterno, vai suprimir até o desejo lícito de Moisés. A confiança na palavra do Eterno vai suprimir até o desejo lícito de Moisés, que era adentrar a terra. É um projeto maior. Vai suprimir para que haja um cumprimento de um projeto muito maior para Moisés, que é a salvação, irmãos. Que é a salvação de uma geração que não morreu no deserto. Que tem a possibilidade, mas ela é totalmente imatura. Moisés precisa reafirmar a Torá para eles por causa da sua imaturidade, porque o projeto maior é a salvação dessa geração. Esse é o desejo compartilhado pelo autor de Provérbios, capítulo 30. Eu estou encerrando aqui em Provérbios, capítulo 30. Vai lá comigo, por favor. Lá em Provérbios, no capítulo 30. Por favor, para que nós possamos sair daqui edificados por Adonai. Você vai ver aqui, que é aqui em Provérbios capítulo 30, você vai ver que vai suprimir o desejo, a palavra, o amor, a palavra do Eterno, vai suprimir até os desejos lícitos, meu e seu. Nós vamos suprimir para que haja estabelecimento da palavra de Adonai, para que haja salvação para essa cidade, para aqueles que fizerem adesão a Adonai. Diz ao verso 2, capítulo 30 de Provérbios, verso 2: na verdade, que eu sou mais bruto do que ninguém, não tenho entendimento do homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Não é o Eterno? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Qual é o seu descendente? Se é que você sabe. Se é que você conhece o nome de Yeshua, o Messias. Não é isso, pastor Isaac? Ou você conhece apenas como Jesus ou Cristo? Está vendo? Qual é o nome? Qual é o nome do seu filho? Se é que sabes. Tem que saber onde foi enxertado. Exato. O verso 5. Toda a palavra de Elohim é perfeita, irmãos. Escudo ele é para os que nele se confiam. Nada acrescentareis às suas palavras, para que não te repreendas e seja achado mentiroso, que seja achado em prática de violência. Está vendo? Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem pobreza e nem riqueza. Está vendo? O autor fala, mas dá só o pão que é necessário. Ele vai suprimir os meus desejos lícitos para que a palavra seja estabelecida. Mas ele diz assim, olha, me dê somente o pão para que eu vivas. Isso, quanto o pão físico. Por isso que ele fala assim, quem é o Criador? E quem é o nome do Filho se conhece? Tanto o pão espiritual quanto o pão físico. Olha o 9. Para que de fato eu não te negue e diga, quem é o Eterno? Ou empobrecido não venha furtar e profane o nome do Eterno. Não calunieis o servo diante do seu Senhor, para que não te amaldiçoe e fiques culpado, que você se encontre em grande aperto com Adonai. Esta é a vocação sagrada que Adonai traz para nós nessa manhã. E deixa por intermédio do profeta Isaías, porque nós estamos diante do Shabbat Zahor, Narmu, isso. Shabbat Narmu, é o Shabbat da consolação, né? Isaías capítulo 40, não precisamos lá, não, que a gente cantou hoje pela manhã, aqui no sacrifício, que diz, consolai, consolai,
consolai o meu povo, traz salvação ao meu povo, anunciai o nome do Mashiach ao meu povo. Isso é o consolo, essa é a vocação sagrada da comunidade do Mashiach. É anunciar o nome para ele, console o meu povo. Ele diz assim, olha, seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Elohim subsiste eternamente. Que o Eterno possa nos dar condição de mantermos firmes diante dele, mesmo diante de todas as dificuldades, mesmo diante de todas as violências que o homem possa trazer contra nós. Nós temos um juiz ao qual nós estaremos presentes diante dele, e como um só homem diante do Eterno nós nos apresentaremos, como um corpo diante de Adonai. Eterno, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. O Senhor nos tirou do nosso conforto, ó Pai, e nos trouxe para a Tua presença. O Senhor, nós tiramos aquele direito lícito em favor da Tua palavra, para que nós possamos, ó Pai, nos preencher daquilo que nos falta, que é em Ti. Pai, tem misericórdia de nós e nos ajude. Esse é o nosso clamor de nós, tem misericórdia de nós, ó Pai. E vá à nossa frente, dissipa a intenção do inimigo, mas dá todo o instrumento que nós precisamos, que é uma oração e um clamor pela manhã diante da Tua presença, para que nós possamos entregar um sacrifício, um fruto digno de Ti, Pai. E em nome de Yeshua é que nós oramos diante da Tua presença nessa manhã. Em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Amém. Vamos orar. Yevarehicha Adonai Verishmerecha. Yahi Adonai Palanvelecha Virone. Isadonai Palanvelecha Viasemelecha Shalom. Bishem Yeshua HaMashiach. Amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê o shalom, a paz, em nome de Yeshua, o teu Filho, o Messias. Amém.